Agora a parada ficou séria. Nunca subestime as tias do Zap Zap engajadas. Elas derrubaram a Dilma e elegeram Bolsonaro. Metralhadoras de spam. As tias do Zap são o termômetro político do país. A República estremece ante a presença destas senhoras ou coroas enxutas. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Oliver e vamos começar mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura, e para isso nós trouxemos duas pessoas especiais. O primeiro deles, o grande, o imperador Romanini, o rei das coroas. Como é que você está, Roma? Salve, salve, novos imperiais. É um prazer estar aqui pela primeira vez no ilustríssimo Oliver Talk. Prazer estar conversando com vocês dois e vamos honrar as nossas tias do Zap, por favor. Excelente. Para quem não sabe, é o Romanini que faz as nossas capas aqui, belíssimas capas. E a nossa convidada, que vocês já conhecem, né? Mas ela se emancipou, Tef Ferrari. Tudo bem? Alô, alô, meus queridos do Oliver Talk. Estava com saudade de vocês, tá vendo, né? Eu fui mandado embora, mas o Oliver sentiu saudade. Estou aí para a gente debater e conversar sobre as nossas queridas e amadas tias do Zap. Um alô pro Roma também, que também me ajuda pra caramba lá no podcast. Então, beijoca para todos e vamos lá. Então, pessoal, esse podcast aqui nós iremos falar das tias do Zap, não é? Você deve estar se perguntando quem é a tia do Zap. Bem, se nós formos fazer aqui um tratado de sociologia à la Gilberto Freire, nós podemos perceber que as tias do Zap estão encarnadas em duas figuras específicas da família brasileira. A primeira dela é a tia crente, que você deve ter, fica sempre olhando para você, etc. Olha assim, ó, meu filho, volta para Jesus, hein? Sai das drogas, e não sei o quê. Olha essa mulher aí, não sei o que está acontecendo, hein? Vai estudar, hein? E a avó Carola, né? Olha, vai para a igreja, vai rezar, não sei o quê, etc. Arranja uma mulher boa para você. Então são essas figuras, elas permeiam o imaginário brasileiro. E são elas também responsáveis pela derrubada da Dilma, como eu falei na introdução, e também elas elegeram o Bolsonaro, né? Tudo bem que tem algumas pessoas aí nesse meio aí de comunicação que falam que não, fui eu que elegi o Bolsonaro, né? Mas a gente deixa para um outro assunto isso daí. Então, é muito importante nós começarmos pela seguinte questão. Aconteceu nesses dias algo muito, infelizmente, muito ruim, mas também muito bom, né? Que uma das tias do Zap, ela foi alvo de uma rede de difamação. Xingaram, disseram que ela era robô, bot, máquina de assassinar a reputação, e não sei o que. No final era uma senhorinha cadeirante, né? Tudo bem que da última vez que chamaram ela de cadeirante, ela brigou, ela falou que ela se chama, não, me chama de coroa enxuta, né? Acho que o nome dela é Lia, né? O nosso imperador Romanini, que sempre está de olho nas senhoras mais belas e distintas da internet, pode contar exatamente o que aconteceu aí, Roma. O que aconteceu exatamente? Ok, sobre esse último caso da nossa querida Lia Crispo, o que aconteceu foi o seguinte: ela simplesmente, como muitas pessoas, né, que normalmente seguem o Danilo Gentili, comentou, né, sobre essa atitude dele agora, que ele sempre fala que não vamos comentar sobre política, mas aí fica falando, dando suas isentadas. E ela comentou, né, fazendo uma crítica, e o Gentili respondeu com a ignorância de sempre, e até o próprio outro jornalista, Joel Pinheiro, respondeu. Os dois estavam praticamente zombando, falando que ela era bot e tal, não sei o quê, porque era uma tia do Zap. E no final o Joel ainda mandou uma frase que envelheceu muito, muito mal e muito rápido, que cuidado com artrose, uma coisa assim. E quando foram ver, Nossa, não só a Lia Crispo é real, como também ela é paraplégica. Então ela é deficiente. Então o cara conseguiu se ferrar em 5 vezes
em um tweet só. Então, e ao mesmo tempo, acontece algo engraçado. Porque quando você acaba humilhando alguém sem nenhum motivo, a pessoa que é humilhada acaba sendo reconsiderada. E daí, esse robô, né, que antes tinha praticamente uns 1.000 seguidores no máximo, em questão de 2 dias, agora já está com 30 mil pessoas seguindo. Então imagina o efeito contrário que causou, né, com esse pessoal que estava querendo rebaixar, né, essa senhora, né, que é uma escritora, inclusive, que já até ontem a gente estava falando na live que eu fiz com a Amanda Sindman. Beijo, Amanda, inclusive. Ela estava falando que ela, inclusive, foi hospedada um tempo na casa da Lia, e que hoje ou amanhã ela estaria até fazendo um podcast com ela. Então, para você ver, né, que é acontece. Ela acabou ganhando credibilidade. Ela viu o novo símbolo da extrema-direita, a Lia Crespo. É o terror, né? O terror da velha esquerda e agora da nova esquerda, né? Sim. E isso é muito interessante, porque tem uma falta de engajamento, like, o pessoal critica muito, sei lá, o André Guedes, e dentre várias pessoas que andam com eles, e eles falam que todo mundo que está criticando é robô, né? Eles vivem dizendo que existem Mavis, uma espécie de milícia virtual sendo paga pelo governo, mas ao mesmo tempo eles não mostram nenhuma prova, né? Nenhuma, sei lá, um papel provando, o governo pagou alguma coisa, ou algum laranja. Não tem prova, são apenas difamações, não é? Eu vejo toda hora o pessoal lá no Twitter perguntando assim, olha, tá, então, já que você está falando que existe uma militância, os Mavis, então prova aí. Você só fica falando que todo mundo ai, meu Deus, tá difícil. Que te critica é Mavis, não sei o quê, né? E os caras não têm o que falar. Né? E no final acabaram atacando essa senhorinha que no fim das contas de 2.000 seguidores foi para 30 mil. Negócio absurdo. Eu tô querendo 30 mil no Twitter, pô. Pois é. E Lu, deixa eu te comentar também. Essa senhora, assim, os números exatos dela, ela tá agora, dia 13, né? Não sei exatamente quanto que esse pod vai pro ar, mas agora, dia 13 à noite, ela tá com 38.100 inscritos, né? Seguidores no Twitter. E daí uma coisa muito engraçada, assim, na verdade engraçado não teve na hora, mas depois acabou que ficou muito cômico, né? Foi que essa senhora, já que essa semana vai ter ali as manifestações do dia 17, essa senhora, ela estava super engajada, subindo as tags do impeachment do Gilmar Mendes, então ela estava publicando bastante sobre isso, e ela estava, né, dando ali a sua força como uma boa tia do Zap, né? E aí o Joel Pinheiro, que é um boçal, né? A gente nem tem outra palavra para descrever o Joel. Poderia até, seriam piores as palavras, mas vamos nos limitar aqui à boa educação e ficar no boçal. Ele escreveu assim, olha que graça, o perfil dessa tia bolsonarista, e aí ele colocou entre aspas, fica fazendo posts idênticos pedindo impeachment do Gilmar Mendes para subir a hashtag da campanha. É pelo menos um post por minuto, às vezes 2 a horas. Ou essa tia tem muito tempo livre, ou 3 pontinhos. Então, perceba que primeiro que o Joel, ele ficou acompanhando isso, né? Então, se ela não tem o que fazer, ele muito menos, né? Porque ficar acompanhando um perfil X com 1.000 seguidores que fica publicando alguma coisa, também, né? É bem aquele perfil do aianismo, né? Então é bem atípico deles, né? Não tem nada para fazer, fica ali sentado o dia inteiro com as suas bundas gordas em frente ao computador, comendo um Doritos e uma Coca-Cola, né? E aí eles ficam ali acompanhando. E a tia do Zap, minutos depois, né, 9 minutos depois, ela escreveu assim, ô Bocó, tá insinuando que sou robô? Nós já nos falamos há algum tempo. Sou muito real, bobão. E sim, tenho tempo livre. Sou deficiente e passo muito tempo deitada. Ah, sou aposentada e jornalista. Então isso acabou, né? A internet foi a loucura, porque esta publicação em resposta ao boçal teve mais do que o dobro de curtidas, de retweets, né? E aí o bobão acabou passando vergonha e ele falou assim, tá certo, né?
deu bug no bot, né? E o André Guedes até falou, cara, ela é real, tipo, tipo, segura, sabe? Então os perfis aianistas, né? Eles foram lá, tipo, cara, relaxa, vamos ver aqui, tipo, tiltaram total, né? E aí, só para concluir, a corrupção, como os próprios advogados do nosso queridíssimo Molusco falam, né? A corrupção não tem nota fiscal. Então, dificilmente a gente conseguiria ter alguma prova muito concreta disso tudo, mas eles passam vergonha, né? Aquela matéria da Cruzoé é o maior exemplo disso, né? Porque denunciaram um monte e colocaram o quê? Colocaram piadas e memes de Twitter, né? Então, haja esse jornalismo, né? Não, interessante você estar falando isso daí, porque o André Guedes, né, para quem não sabe, talvez o vídeo tá no Twitter, no YouTube, ele tem um canal lá no YouTube, que é, não sei do que, é de uns desenhos, só vi um desenho lá sobre que ele fez na campanha do Bolsonaro. Hoje eu não sei como é que tá, né? Alguém lembra o nome do canal? Ah, mas também não é importante. E o que acontece? Agora ele está sendo chamado de isentão. Ele, o Danilo Gentili, o Felipe Moura Brasil, e entre outras pessoas, não é? Mas aí cunharam um novo termo para eles, né? Que é nova esquerda. E aí o André Guedes ficou muito nervoso. Nova esquerda é o cara LOLs. Pois é, o canal ele tem hoje 1 milhão de inscritos, mas esse canal teve muito mais, né, inscritos já, porque acabou perdendo por causa das isentadas que ele deu, né? O canal chama André Guedes mesmo, mas a gente não está fazendo propaganda, então não entre, a não ser que você esteja inscrito, então aproveita esse merchan justamente para fazer o contrário, desinscreva-se dessa merda. E daí ele faz alguns desenhos com o Bolsomini, né, que seriam alguns desenhos de brincadeira com o Bolsonaro, e no começo deste canal, que foi onde ele surfou na onda, como todos os bons ali que se surfaram, como o nosso querido Alexandre Fruta, né, que inclusive falou na própria CPMI que ele surfou mesmo, ele ia surfar onde? No Haddad? Né, ridículo, mas pelo menos uma verdade saiu dessa CPI das fake news, né? E aí depois ele pegou muito mal do André Guedes do canal, porque ele fez um Bolsonaro com bigodinho de nazista, né, minha gente? Então esse é o tipinho de pessoas. Ixi, esse cara é terrível. E é muito interessante se a gente notar, por exemplo, o termo isentão, né? O que acontece? Normalmente o isentão, ele gosta de ter uma postura liberal, no sentido que ele se importa mais com a economia do que qualquer outra coisa, né? Se as pessoas estiverem morrendo assim a milhares, não importa, primeiro tem que arrumar a economia, não sei o quê. Né? Eu falei sobre isso ontem na live. Quando eu fiz a minha participação especial na live do MBL, que vocês se lembram, anunciando a loja no Pimba. Então, sim. Eu fiquei vendo o programa deles e era só economia. E, cara, isso é muito chato, porque os caras tentam fazer um malabarismo mental para poder voltar tudo que acontece em acordo com a economia. Saúde, mas você tem que resolver a economia. Segurança tem que resolver a economia. Tudo é economia. Então, eles perdem todo o completo sentido em relação a como vão poder argumentar com algo lógico e com algo que a pessoa possa entender e concordar com isso. Então, eles partem para a ofensa ou partem para tentar se manter num nível como podemos dizer, um nível de superioridade que não existe. É difícil lidar com um tipo de pessoa assim. Isso não muda muito em relação aos marxistas, né? Porque os marxistas também só se importam com a economia. Né? A partir da economia que vai vir toda a mudança social, né? Só que enquanto é uma economia, vamos dizer assim, de livre mercado, a outra seria uma economia planificada, né? E por aí vai. E isso que você falou é muito interessante, né? Porque o isentão, assim, é liberal, a princípio não tem problema ser liberal. Você pode ver. Vamos pegar o exemplo de um bom liberal aqui, né? O Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele é liberal. Só que ele não é isentão. Tá? Então, mas o que diferencia esses dois aspectos? O que diferencia é o seguinte. É que o isentão, ele coloca a carapuça de liberal, ele se apropria de alguns termos conservadores ou até do próprio Bolsonaro
para ganhar likes, engajamentos, ter alguma posição na sociedade, enfim, até ganhar dinheiro, quem sabe. E depois, quando ele vê assim, não, agora eu já tenho que me desligar, não me importo mais com isso, né? E começa, não somente isso, desligar vamos dizer assim, dos conservadores, mas flertar à esquerda e flertar de maneira forte, né? Por exemplo, o Isentão Moore, que vocês falaram muito bem, como que é o estrategista de guerra política, não é? O Luciano Ayan, às vezes ele deu entrevista lá no DCM, Diário do Centro do Mundo, né? Falando que talvez Haddad seria muito melhor que o Bolsonaro, mano. O Ciro Gomes, cara, esse daí é o exemplo típico. E tem muita gente que cai, né? Ou cai, ou enfim, ou não sei que interesse que tem na live desse sujeito, né? E agora dizem, então, o pessoal finalmente resolveu dizer qual é o nome mesmo, né? A nova esquerda, não é? Que também tem essas características. Eles se importam com a economia, mas também pegam para si todo o projeto político esquerdista. Então, eu achei perfeito. E, aliás, eles ficaram também muito bravos com isso, não é? Uhum. E é bem isso, né, Luciano? Eu até vi esses dias o pessoal comentando que se os capitalistas se importassem tanto com o mercado e com o dinheiro como os socialistas, o mundo acabaria, né? Porque, né, o negócio estaria uma loucura, né? Porque quem se importa, o socialista fala que é tudo igualdade, que não sei o que é tudo bem, né? Os socialistas e os comunistas, né? Eles pintam essa coisa bonita teórica que nunca existiu, que nunca vai existir e que na visão deturpada da cabeça deles, o próprio Ayan aí falando essas bobagens sobre o Haddad, é isso, né? As coisas não deram certo porque nunca aconteceu desta forma, porque nunca foi implementado da forma correta, porque nunca... vá pra merda, né? Tipo, o mundo já tem provas de que as ditaduras e todos os lugares que o comunismo passou devastou toda a sociedade. Então, falar isso é uma grandíssima de uma bobagem e a gente tem que concordar mesmo com aquele perfil fake, né? Que o nosso querido Fruta foi lá denunciar do professor Olavo, que é aquilo, né? Por trás de todo liberal há um orifício rugoso implorando por um cilindro comunista. E aí, né, dando uma amenizada nas palavras, mas é bem isso, né, minha gente? Exatamente. Agora a pergunta que não se quer calar, Roma. Você tem alguma tia do Zap em casa? Eu tenho um tio do Zap. Olha só, depois a gente fala que a gente é baixista aqui. A gente só fala do tia do Zap. Isso. Vocês ficam falando só de tias do Zap, vocês estão oprimindo a classe masculina, que é tão valorizada. Vocês são misândricos e que ficam desvalorizando a classe macho do Zap Zap. Eu tenho um tio que ele é o tio do Zap completo, cara. Toda hora compartilhando alguma coisa sobre as últimas peripécias do PT e os últimos ataques ao Bolsonaro. E ele andou postando algumas coisas no meu Zap, como, por exemplo, que o Gilmar Mendes foi responsável pelo Carlos Bolsonaro nas redes sociais. O que eu falo, que eu repostei no Twitter, mas meu compromisso é com a notícia, ok? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente postei o que foi noticiado, ok? Meu compromisso é com a notícia. Eu sou um jornalista amador que defende a privacidade das minhas fontes. Eu acho que tio do Zap não combina, mas Zé do Zap acho que fica melhor, hein? É barrigudo, Roma? É barrigudo? Tem que ser barrigudo. Foi perfeito. Caminhoneiro também? Não, ainda não. Pô, ainda não. Barrigudo, caminhoneiro, o cara olha pro Lula, o Lula foge. E você, Tef? Bom, na minha casa eu tenho uma tia do Zap e um tio do Zap, né? Que é o meu querido senhor, meu pai e a minha mãe. E uma coisa muito engraçada é que, assim, os meus pais, eles eram já ligados um pouco com política, eles se atentavam, não eram completamente alienados aí,
mas era muito menos do que é hoje em dia, né? Depois que eu comecei ali a escrever, que eu virei podcaster, que eu tô fazendo alguns trabalhos como colunista, é engraçado porque a minha mãe me manda as fofocas. Então ela às vezes manda assim, alguma coisa, Tef, você viu isso? Tef, você viu aquilo? Nossa, Tef, isso aqui ficaria ótimo pra você escrever. Aí eu fico pensando, porra, eu tenho os meus chefes, né? Eu tenho, tipo, várias pessoas ali dentro do meu siglo e eu tenho a minha mãe me cobrando, mas como você não escreveu sobre isso, Tef? Você viu que o Bolsonaro foi humilhado e não sei o quê? Pelo amor de Deus, sabe? Aí é muito engraçado. Então eu tenho aí as minhas redes de tias e meus Zés queridos, né? Além do meu avô, né? Das minhas tias, que também são tias do Zap. Então tem aí toda uma rede miliciana de Maves na minha família, né? Espero que não me descubram. Não sei se vão escutar esse podcast, mas eu acho que eu vou parar de falar para não me comprometer mais. Dá licença. Olha, mas eu quero falar algo aqui. Você tem uma tia que, na verdade, fica mandando as coisas de política pra mim também, né? Pois é. A família inteira é feita de tias do Zap. Exato. Não tem ninguém que se salva. Então, eu e o Luciano, que é o Oliver, a gente se conhece há algum tempo. A gente até comentou isso em outros episódios, enfim, em outros pods por aí. Mas daí eu tenho uma tia que ela tem o contato dele e ela manda coisa pra ele. Então ela cobra eu, se eu não faço nada com aquilo, ela manda pra ele, sabe? E aí, você não vai fazer nada, né? Então, eu até sei quando a manifestação vai bombar. Quando a sua tia me manda alguma coisa, do dia 17 agora, eu falei, nossa, agora vai bombar. Ela não me mandou nada ainda. Vamos ver até a sexta. Se mandar, já sei, cara, vai lotar a Paulista, vai ser maior do que o impeachment da Dilma. Pois é, Uhum. né? Na última manifestação, o Luciano até falar de falou que esse coração. era o termômetro, né? Quando as tias chamam ele, né? Eu posso falar de coração. Com o engajamento que tá acontecendo agora, principalmente com essa hashtag, cara, vai ser grande, o negócio vai ser grande. Porque eu nunca vi algo tão, assim, uma faísca pegar tão fogo assim tão rápido quanto essa questão do Gilmar Mendes. Torcemos, né, meu amigo? Porque quando a tia crente e a avó Carola não estão brigando por política, né? A crente chamando ela de idólatra e a outra falando que o pastor vive roubando dinheiro dela. Nossa, quando as duas se juntam, meu amigo, não há Gilmar Mendes nem Satanás que a impeçam de fazer alguma coisa, que as impeçam, né? É uma coisa impressionante isso daí, né? Então é o seguinte, já estamos aqui quase com 24 minutos de podcast, pelo menos aqui para mim, não sei aí pro ouvinte, talvez tenha dado alguma editada aí, não seja exatamente, mas por volta de 20 minutos. Mas é interessante, né? Porque as tias do Zap, elas já foram alvos, né? Já teve outras que também sofreram a mesma coisa da turma da Isentolândia. Mas naquela época nem se chamava de isentão ainda, né? Apenas babacas. Não, apenas babacas. Não tinha o cunho e o termo, né? Romanini, nós estávamos conversando aqui no bastidor, você está falando de outro caso também, não é? De uma costureira que também sofreu o mesmo, ou pelo menos um tipo de ataque parecido que a Lia sofreu agora, não foi? Foi sim. Eu não sei, eu não me lembro o nome exato, mas acho que é a dona Valdineia, dona Valdicleia, com V. Posso estar falando o nome completamente errado. Eu sei que o caso foi que ela também respondeu, né? Foi logo assim, acho que em julho, agosto, ela respondeu, né, pro Danilo, falando, poxa, né, eu fico realmente chateado às vezes esse tipo de conteúdo no seu Twitter, você só fica xingando, falando sobre política, não é isso que a gente veio ver. E ele simplesmente passou para ofensa, né? Falou, não sei o que, xingou ela praticamente, você é um Marvel, você é um robô, não sei o que. Aí ela também respondeu na raiva, ela mostrou uma foto, um vídeo dela, costurando dela, ela é uma costureira, ela trabalha com confecção. Ela falou, não, é isso que eu faço, eu não sou robô, eu não sou falso, eu sou de carne e osso, eu faço trabalho, eu faço tudo. Aqui, se quiser me bloquear, me bloqueia aí. Quer dizer, normalmente, eles cometeram o mesmo erro duas vezes, só passou diferentes meses, mas eles cometeram o mesmo erro. Que é pensar que qualquer pessoa que está respondendo a eles, que está alertando, pô, não faz isso, né? Sabe? Tá tentando pôr a mão no ombro dessas pessoas até falar, cara, pensa bem, acho que tu tá no lado errado. E a pessoa responde te acusando, chamando de robô, de Mave, de não sei o quê.
é realmente um sinal da fraqueza emocional e mental dessas pessoas. Né? Exatamente. Aliás, eu já vi também outros casos de senhoras distintas, né? Colocando, fazendo um vídeo, olha, essa pessoa sou eu e esse login que eu uso no Twitter ou no Facebook também é meu. Bom dia. Estou aqui nesta manhã para dizer que você que acha que eu sou um fake, você está muito enganado. Essa conta do Twitter é minha e realmente eu sou avó. Me chamam de robô e hoje nasce mais um robozinho na minha família. Sou avó de 4 netos e Twitter assim, a favor do novo governo e de tudo que está acontecendo no nosso país que não enxergam. Bom dia. O que acontece? Às vezes, a tia do Zap, ela entra no Twitter, né, e ela aceita a sugestão do nome. Então é o nome dela, sei lá, Regina, com um monte de número, X9H7854, né, porque deve ter uma caralhada de Regina, e o Twitter sugere um nome desse, né, com esses código estranho, né, e os caras já acham que, se tem uma senhorinha, né, que às vezes ela coloca uma foto de um santo, ou do netinho, né, no perfil. Sim, sim. Ou você nunca é a foto dela, né? Ou quando ela tinha 10 anos de idade, sempre umas fotos assim, não é? Os caras, não sei o que, é robô. Robô, velho. Né? E geralmente escrevem, algumas até escrevem com letras garrafais, não é? No caps lock, no estilo sim. Joaquim Teixeira. Não né? sabe tirar. Exatamente, né? Uma geração mais antiga que às vezes não sabe assim mexer tão bem com a tecnologia quanto nós, né? Provavelmente quem fez o Twitter para ela foi o sobrinho, né? Ou o netinho, não sei do que, né? E ela passa lá, né? Que nem a dona Lia, né? Às vezes se divertindo, né? E chega os caras, não, é alguém pago, não sei o que, é um absurdo, né? Então é interessante porque existem várias donas Lias e várias donas Vanderleias que já aconteceram isso várias vezes, né? E isso é um absurdo, porque um dia alguém terá que fazer um tratado sociológico sobre isso, ou quem sabe a tia do Zap pariu o Brasil, meu amigo, e fez a revolução no Brasil. E o que esses caras estão fazendo? É um absurdo, né? Podemos detectar tias do Zap em cada época da história, né? Tipo, vamos pegar assim, arquétipos, né? Joana Dark foi uma delas. E sei lá, a gente vai fazendo umas coisas assim. Não, eu tava dando uma olhada aqui nessas notícias que tiveram. Na verdade, aconteceram várias, né? E é exatamente por isso que você tinha comentado. As tias, elas às vezes não sabem mexer direito e aí elas acabam aceitando o login, né? Só que esses boçais aí unidos da nova esquerda, eles não se aguentam, né? Eles têm que justificar as narrativas deles, né? E boa parte dessas vezes eles estão errados, né? Porque uma ou outra vez pode acontecer que seja mesmo um perfil duplicado, um perfil fake, um perfil, sei lá, né? Que a pessoa acaba fazendo ali para não sofrer ali por causa de trabalho. O próprio Lindex, ele comentou isso num podcast do Code Hack, que ele não usava a cara dele porque ele trabalhava numa agência pequena, né? Isso a gente vê, né? Porque assim, vocês todos aqui, integrantes do podcast, a gente trabalha com isso. Então, a gente colocar a nossa cara, na verdade, é até publicidade pra gente, né? Mas para as outras pessoas que elas estão fora do ambiente político, né? Que elas trabalham ali, o seu ganha-pão tá dependendo de ir, de repente, num trabalho formal, etc, etc. Como o próprio Lindex, que tem uma agência, na época do podcast, era uma agência pequena, espero que tenha bombado a agência dele, beijo, Lindex. Ele não podia colocar o rosto, porque ele perdeu algumas pessoas ali, porque falaram, cara, eu prefiro finalizar o contrato agora, né? Às vezes nem comentou nada que era por isso, mas, né, ficou aquela situação de tipo, gosto muito do seu trabalho, espero que você vá pra frente, mas não comigo, né? Não com a minha empresa. Então as pessoas, elas de alguma forma, e isso é muito engraçado, só brevemente concluir aqui, porque quando o Bolsonaro ele estava em época de eleição no ano passado, e até posteriormente, quando ele realmente se elegeu e ele finalmente aí entrou como presidente da República, as pessoas tinham ficava no imaginário das pessoas, principalmente desses esquerdistas
que tem algum tipo de doença, né? Porque, né, esquerdista e doença é sinônimo, né? Mas enfim, espero que eu não seja processada, por isso qualquer coisa corta. Essas pessoas, elas tinham uma narrativa muito forte de que seriam perseguidas, de que apanhariam na rua, né? Homossexuais tomariam lampadada, né? Então essas pessoas elas ficavam replicando essa narrativa, né? E ficavam tentando fazer com que outras pessoas acreditassem nisso. Então, Exatamente. quantos colegas meus até que nem eram envolvidos com política falaram, meu Deus do céu, agora que o Bolsonaro entrou vai dar merda. Mas por quê, né? E aí, agora, né, a gente está agora em novembro, né? Em novembro, o que está acontecendo? Muito o contrário, né? Os conservadores estão sendo perseguidos, né? O pessoal que os apoiadores ainda fiéis ao Bolsonaro e pró-governo, etc. Pelo menos fiéis ao executivo, né? Não vamos falar do governo como um todo, porque o governo, assim, os outros braços estão fazendo cagada, mas as pessoas que ainda estão fiéis ao presidente, elas são perseguidas, né? Então não são só as tias do Zap, mas é todo mundo, né? Excelente. Aliás, você me lembrou uma coisa muito interessante na época das eleições. Você lembra aquela moça que ela foi até a polícia e tinha, não, chegaram 2 homens e com uma faca fizeram uma suástica. Sim, né? nas costas, né? Uhum. É a suástica perfeita, né? Aí o perito falou, essa não é a suástica nazista não, é o símbolo do budismo. Fizeram errado, os nazistas fizeram o negócio errado. Pô, tá bem de nazismo, hein? E agora, depois que o Bolsonaro ganhou, não teve mais nenhum caso de suástica nazista, não é? Deixa eu ver como os caras são. E ainda depois, só complementando aqui, depois eles até falaram assim, não, isso daqui, pela posição e pela forma que tá feito, isso aqui tá muito... isso aqui foi você mesma que fez, né? Aí a mulher ficou, não, pera, veja bem, não sei o que. Aí, muito engraçado, porque ela não falou que foi ela que fez, justamente para não criar provas contra ela, né? Porque você tem, você pode fazer isso, né? Mas ela retirou a denúncia, né? Então ficou muito estranho, né? Ficou estranho mesmo, né? Se você pensar bem, como você vai fazer uma suástica num corpo tão perfeito, ela não se mexeu, não gritou, etc. Nossa, ela não era perfeita. Até parece que ela gostava de sofrer, estava numa sessão de sadomasoquismo, mas deve ser também, né, para estar com uma suástica daquela maneira, né? E você me lembrou uma coisa, Romanini, quando você estava falando, que a Lia, ela fez um último vídeo agora, né? Vocês podem acompanhar ela no Twitter. Ela fez um último vídeo e falou, alô, robozada, esse aqui é o meu gato, o Nando. Bom dia, povo da Robolândia. Aqui é a tia-avó do Zap se apresentando para o trabalho. O Nando aqui, o meu gatinho, me perguntou, o que a gente vai fazer hoje, Lia? E eu respondi, o que a gente faz todos os dias, Nando, nós vamos derrubar o Gilmar Mendes. Fazendo referência, eu acho que ela tá fazendo referência ao Nando Moura. Ela é uma senhora muito engraçada. O robô mais engraçado que eu já vi na internet. Sim, cara, não é? Nacional, fez referência a pinta o cérebro, cara. Pô. É. O que nós vamos fazer hoje? O que a gente faz todos os dias. Que é mesmo, tentar tirar o Gilmar Mendes. Derrubar o Gilmar Mendes. Sensacional. Então aqui, só pra gente finalizar, eu quero comentar sobre o caso emblemático, né? Não que não existissem outras tias do Zap além dela, mas ela foi assim para a rede nacional o caso dela, né? Que foi o caso da Dona Regina, né? Que foi na Globo, no programa Encontro, né? Então o que aconteceu? Teve uma exposição artística, né? Entre aspas, por assim dizer, que era um homem, né? Nu, né? E estavam muitas e muitas crianças ali, e algumas acompanhadas pelos pais. E o que acontece? Ele estava lá naquela performance, né? Performance artística, entre aspas, e as crianças podiam tocar nele. Tocar, né? Aí acontece, houve toda uma polêmica, porque os grupos conservadores, eles foram para a internet falar que isso é um absurdo, não sei o quê, aí os progressistas também. E aí no programa Encontro da Lacrátima Bernardes, ela, enfim, tava um pessoal lá, uns globais, uns artistas de esquerda, e falando sobre isso, não sei o quê, não, que a sociedade tem que ter mente aberta, não sei o quê. Aí tem uma sessão, 1 hora ali no programa,
tô falando isso não porque assisto, só vi essa parte no YouTube, tá? Aham, sei. Aí tem uma parte no programa da Lacratima que você faz perguntas às pessoas que estão assistindo, né? E aí entrou uma senhorinha, bem no perfil mesmo da Lia e das outras tias do WhatsApp, né? E ela falou, não, eu acho isso errado, porque tinha crianças ali. Isso. Aí os artistas, não, porque não sei o quê. Sabe, os caras começaram a fazer uma ginástica mental, né? Por que não? Porque é liberdade de expressão, porque é arte, não sei o quê. E ela, mas e as crianças? Tá com alguém na plateia, não é isso? Estou aqui. Que é contra? Isso, dona Regina, a senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha, né, a placa para os pais e tal, Sim. mesmo tendo Mas esse aviso de aí cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem. Um adulto, né? Tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, para você, o que você acha isso aí? O que Prefiro você nem acha, André? comentar. Não, mas assim, a Crianças, senhora foi- diz exposta ao quê? Hã? A criança foi exposta ao quê? É ao nu mesmo Mas e tocando. Ali, para quem assistiu, não foi legal. Quem estava em casa, como eu. Entendeu? Mas vocês Sim, nem, não, o que foi exposto... É o que eu acho. O que foi, claro, direito à opinião é liberdade. Todo mundo tem que ter o direito a tu. O que eu não posso é obrigar você a pensar como eu e nem o contrário, né? Que é o que a gente não está conseguindo ter discussões abertas sobre as coisas. As opiniões estão reduzidas às redes sociais, elas estão cheias virou uma arena sangrenta, onde as pessoas ofendem. Eu coloquei a minha opinião lá, eu fui ofendida de todas as maneiras possíveis. Aí não é por aí. O que as pessoas viram, o vídeo que as pessoas viram, não foi nem... não está à altura do que estava acontecendo na exposição. A exposição é uma coisa absolutamente delicada. A performance dele, um trabalho extremamente delicado. Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando Mas proporções foi um choque, inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. Para criança. Isso virou algo icônico, né? Porque na época, várias pessoas, assim, vamos dizer, conservadores, começaram a trocar as fotos do perfil e colocar a foto da Dona Regina. Não é? Mas isso é muito bom porque isso representa, por exemplo, a mentalidade da esquerda que está chegando no Brasil ou já chegou, não é? Então, muito se falava antigamente, o professor Olavo, ele dava algumas... antigamente, ali naquele throat speak, né? Que a esquerda ia trabalhar com até a pedofilia, se fosse possível, né? Então, você tratar a pedofilia como uma forma de amor. E aí o pessoal tirou um barato da cara dele, não sei o quê. Mas é o seguinte, o Olavo já estava sabendo o que estava acontecendo até ali, porque ele sempre acompanha o que está fora. Aí chegou no Brasil. Então, o que acontece? Não que ali naquele momento ocorreu um ato de pedofilia, claro que não. Mas sabe quando você vai acostumando a sociedade? Olha, não tem problema a criancinha tocar um homem nu. Olha, não tem problema ela ver um caramujo balançando na frente dela. É uma coisa normal. Ela tem que se acostumar com isso. Então, esse caso da Dona Regina, ele foi emblemático, porque aí você também teve um outro ponto que entrou na discussão, né? O que é arte? Sim. Que até teve assim várias discussões sobre isso, né? Então, basicamente, né, nós podíamos ver qual que era o ideal de arte da esquerda. A arte da esquerda, de maneira muito resumida, né, é apenas quebrar tabus, né? Vamos fazer qualquer tipo de arte para quebrar tabus. Então, se, por exemplo, a religião ele é um tabu, então vamos fazer alguma coisa que ofenda o nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria e não sei quem mais, né? Alguma figura religiosa muito importante. A família tradicional ela é tabu, então vamos fazer arte relacionado ao pai opressor, à mãe oprimida, aos filhos que não têm liberdade de fumar maconha na própria casa
e etc, etc, etc. Ah, mas as relações entre parentes, com mãe e com filha é tabu. Vamos fazer também arte sobre isso. Então aí você percebeu, aí nesse sentido, acho que muita gente começou a perceber, pelo menos assim, não conceitualmente, mas visualmente, de que, nossa, então, a esquerda atualmente acredita que isso é uma arte razoável, é uma arte que tem que ser propagada para a sociedade. E isso é muito interessante, porque, só para finalizar aqui, você já falou... Normalizar o absurdo, né? Normalizar o absurdo. Isso é muito interessante, porque o normalizar, quando se torna algo normal, né? Tem várias coisas que são normais, mas não significa que sejam certas, né? Mas só para finalizar aqui, a Dona Regina é uma mulher assim, que provavelmente não entrou numa universidade de artes, provavelmente não conhece a história da arte, começando da Grécia e até os momentos de hoje, mas ali, quando ela olha, ela percebe, cara, isso não tem nada a ver com algo estético, com algo muito bem feito. É só um cara fazendo algumas poses com cramulhão balançando na frente das crianças. Isso é muito interessante, não é, Tef? Pois é, então, eu vou pegar aqui alguns pontos do que você falou que eu achei bem interessante. Um dos primeiros pontos foi, essa senhora, ela entrou nesse programa e ela era uma telespectadora, ela é uma senhora de 70 anos, ela assistia Fátima, etc., né? Ela não estava lá porque ela entrou lá para mitar, para não sei o que. Não, ela era uma senhora que acompanhava a Fátima Bernardes e foi, né? Tanto que teve até uma carta aberta à Dona Regina pelo G1 falando, a gente não sabe com que intenção, já colocando a senhorinha numa... quase uma pessoa da KGB ali, né? Então, né? Tipo, é uma infiltrada na Rede Globo, não sei o que, né? E aí o que também chamou atenção neste caso é porque a artista que estava lá, ela ficou completamente espantada, né? E ela colocou, inclusive, a senhora como um pensamento retrógrado, né? Porque, tudo bem, ela pensa assim porque é véia, não sei o que, né? E outra coisa, o que explodiu nessa polêmica toda não é só a questão da arte, como você muito bem comentou e pontuou aí. Também, isso também, né? Porque a partir do momento que a arte ofende, então seja os cristãos, né, através de coisas absurdas, a gente tem até alguns exemplos da Maria Borteira, que teve na Argentina, né? Quando crucificaram Jesus na parada gay em forma mulheres não, transexuais, e eu acho que mulheres também nuas, né, fazendo essa palhaçada, né, enfim, e outros tipos de arte que de repente são um pouco mais complicados ali, etc. Mas assim, quando a arte ela bate no que a gente entende de crime, né? Então, por exemplo, você ofender ou ridicularizar a religião, isso é um crime, né? Quando você se você fizer, por exemplo, uma arte, uma suruba ali com menor de idade, existe um crime aí, né? Porque, né, existe um crime de expor o menor a isso tudo, etc, etc, enfim. Além disso, se vocês quiserem fazer arte com peru de fora balançando em pirocóptero, vocês podem fazer, desde que essa arte, essa putaria, que na verdade para mim, né, no meu conceito não é arte, essa putaria seja para maiores de 18 anos. Você não enfie crianças nessa merda, né? Você não coloque crianças nisso daí. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E até, só puxando aqui um gancho muito rápido, que quando a pessoa está descontente com alguma coisa, né? Então, até levando para o lado mais sexual da coisa. Quando a pessoa não está feliz, não está contente, em vez dela resolver os seus próprios problemas, ela fica tentando fazer com que a sociedade a aceite daquela forma. E a partir do momento em que a sociedade a aceita daquela forma e, portanto, ela começa a normalizar as coisas, né? Aí ela começa a ficar mais tranquila em relação à sua psique, né? Ela é acalentada por uma sociedade que abriu os braços para o absurdo, né? Então, as pessoas elas precisam se resolver antes de forçar ou obrigar a sociedade a aceitar os seus próprios problemas. Pessoas bem resolvidas não enchem o saco, né? Existe até aquela frase, né? Gente feliz não enche o saco. Exatamente, gente feliz, gente bem resolvida
né? Não fica tentando forçar a sociedade a aceitar as suas parafilias, né? Parafilias todas péssimas e coisas absurdas. O Canadá não tinham falado que eles estavam aceitando a questão do sexo com animais? Ah, mas não pode ter penetração. Mas não pode ter penetração. Beleza, você fica roçando o coelho no peru. Tipo, porra, cara, se toca, sabe? Tipo, né? Não é nem só aquela coisa de sentir pena do animal, porque o animal não tá entendendo, não sei o quê, mas, né, o nível parafílico, não sei se essa palavra existe, da coisa, né? O nível de doença da coisa. Então procure ajuda se você tem algumas questões nesse sentido, né? Então, acho que basicamente são esses 2 pontos que eu queria levantar. A ajuda é um bastão, né? É na porrada. Exatamente. É uma lâmpada fluorescente. Romanini, comentários. Olha, comentários é o seguinte. Sobre em o caso relação da Dona a essa... Regina. Tudo que a gente falou sobre a Dona Regina. Principalmente sobre a Dona Regina, depois a gente continua as outras coisas. Então esse caso da Dona Regina é mais um registro de que como a Globo perdeu o seu público principal. Porque, quer queira ou não, mesmo sendo uma emissora globalista, uma emissora com todo esse progressismo, né, essas narrativas, como é que se fala? Essas agendas que ela sempre puxa em suas novelas, em seus jornais, etc., ela ainda atraía bastante a senhora, dona de casa, o senhor de família, que queria ver uma notícia, que queria ver a novela depois do dia cansativo e tal. E aí, quando acontece um caso deles, percebe-se de que como nesses últimos anos eles perderam esse público, eles perderam a mão em relação a isso. Eles estão forçando tanto esse tipo de ideias de normalização dessas coisas, como apologia à pedofilia, apologia à narrativa LGBT de uma maneira muito agressiva, né? Essa questão da aversão à religião. Então, tudo isso eles estão fazendo de uma forma tão escrachada que quando chega uma pessoa, um telespectador, uma telespectadora, como no caso dessa Dona Regina, e vê um programa desses falando sobre essas coisas ao vivo, quando ela presencia isso, ela fica chocada, e aí quando vai reclamar, quando vai protestar, eles já querem acusar como se fosse, não, a pessoa está fora dos tempos, está fora da realidade atual, entendeu? São tempos modernos, sabe? Desculpa ser perto, são tempos modernos. A esquerda quer ter o monopólio da razão. Isso. Então, não é tempo moderno, é um bom senso. Sim, é bom senso da pessoa ver que aquela ali, pô, não só não faz o menor sentido, como é completamente grotesco. Então, esse é o problema que o pessoal não consegue aceitar, que o pessoal realmente sacou que o que não é normal, não é normal. Ponto final. E se você continuar forçando que o que não é normal, vai haver uma aversão. É o famoso efeito de quando há uma ação, há uma reação. Entendeu? A partir do momento que você estica o elástico, a partir do momento que você... Eu vou dar uma de físico, eu odeio física, mas tudo bem. A partir do momento que você chega a um ponto onde você estica o elástico, quando você soltar, ele vai voltar rápido e vai voltar forte. Perfeito. Então é isso que está acontecendo. O elástico está se soltando, está voltando. Então esse pessoal tem que entender que não vai ser, sabe, o que estão fazendo agora, aquelas atrocidades que estão fazendo no Chile, não vai ser destruindo igreja, destruindo imagens sacras, colocando crucifixo em orifício anal, que você vai conquistar o coração do cidadão comum. Ao contrário, você vai conquistar a aversão, você vai conquistar medo, ódio das pessoas. O pessoal vai olhar para você e falar, que absurdo é isso? É mesmo quem não é, por exemplo, cristão, católico, mas pelo menos tem um pingo de bom senso, vai ficar avesso a isso. Entendeu? Sim.
E só para complementar também, as tias do Zap, elas são, né, em sua maioria, sua grande maioria, elas são senhoras, né? Então, em que momento que essas senhoras viveram, né? Em que tudo que elas passaram, tudo que elas já viram, né? Todas as coisas que aconteceram aqui no nosso país, né? Talvez sejam um pouco alheias à política externa, etc. Porque imagina, quando eu era criança não existia internet como tem hoje, né? Então essas senhoras, elas nem tinham os acessos que a gente tem hoje. Mas elas já viveram tantas coisas, já viram tantas coisas, e elas sabem que essa coisa liberada, né? Esse monopólio da razão que o Luciano comentou, tem que te chamar de Oliver. Esqueci que seus ouvintes te chamam de Oliver. Que o Oliver comentou. Coisa. Então tá. Que o qualquer coisa comentou. Além disso, nós também temos pela esquerda aquela bosta daquele tribunal de exceção. Porque quando é com eles, tudo bem. Agora, quando o discurso... E quantas vezes vocês não acompanham isso no Twitter, né? Quando o discurso é entre eles, tribunal de exceção. Quando o mesmo discurso ocorre entre uma pessoa da direita ou uma pessoa que tende mais para o pensamento conservador, enfim, não existe o tribunal de exceção. Aí ela é escrachada, humilhada, colocada em foco, né, etc. E aí também eu acho que a falta de bom senso dessas pessoas que julgam essas senhoras, às vezes é assim, eu acho que deve ter um momento em que eles pensam, pô, isso daí é uma veinha. Se eu falar que é robô e dar uma zoada, talvez não pegue tão mal, sabe? Pode ser que tenha também isso, sabe? Mas enfim, acho que essas senhoras, elas viveram em um outro momento, né? E a gente vê que quando os momentos históricos, eles pendem muito para um lado, o pêndulo, ele volta para o outro. Então, estamos num momento de contracultura, de contra-reação, de contramovimento, que são movimentos tentando bater nesta agenda progressista que o Roma comentou. Então, são os movimentos mais conservadores, os movimentos mais belos, recatados e do lar, né? Exatamente. E tem uma coisa muito importante também que a gente tem que saber aqui. Nesse podcast ele teve muita informação, né? Teve o caso da Dona Regina, teve livro de não sei do que e não sei o que. A gente falou sobre vários casos que aconteceram e às vezes você tá não sei aonde, na academia, etc. Não pode anotar e não sei o que. Então, exatamente, pensando em você, nós fizemos um guia de leituras do podcast Oliver Talk, que você vai receber assim que você assinar, né, o Oliver Club, né? Então, o Oliver Club é o nosso sistema de assinatura aqui do podcast. Ele vai estar aqui na descrição, vai estar lá apoia-se.se/Oliver Talk, é só você clicar lá. E assinando, você vai ganhar podcasts mensais exclusivos, uma revista que é o guia de leitura do podcast, que a gente vai ter os guias bibliográficos, as notícias que nós estamos falando, os livros que nós usamos para fazer o podcast, e ainda, melhor ainda, Tef, o sujeito vai poder entrar no Telegram, né, e conversar lá com o pessoal, uma comunidade que busca as mesmas coisas, conhecimento e sabedoria. Mas tem uma coisa mais importante ainda do que isso. Dia 17 agora vai ter o quê? Vai ter manifestação. E você não pode ir para a manifestação sem uma roupa da Wake Up Império. Não dá para você derrubar o Gilmar Mendes sem estilo, não é, Romanini? Com certeza, a Wake Up Império está lançando agora camisetas com a temática Take Down the Big Frog. Eu até esqueci o nome em inglês. Mas, enfim, é a camiseta do sapão, para derrubar o sapão gordo. Quem é o sapão gordo? Não vou falar porque eu não quero ser processado, mas você já pode assumir quem é. Então, por favor, vai lá no nosso site, que é o wimperium.story. O Imperium.story, você vai conferir. São camisetas que o pessoal adorou, né? A gente tem duas versões delas, uma que é a imagem original, né, com o sapo de óculos, e a outra que é uma versão mais estilizada, mais stencil, fazer da estampa, né? E assim, por favor, vão lá, acompanhem, vejam o site, está para lançar mais novidades na semana que vem, novas estampas, novas parcerias na semana que vem, então fiquem aí antenados, que a gente tem mais novidades aí. Faz o seguinte, Roma, para melhorar ainda para as tias do Zap que tem dificuldade, eu vou deixar o link dessa roupa, do sapão, aqui na descrição do podcast. Você clicou, sim, vai direto para essa roupa do sapão. Diretamente. Aí a senhorinha,
Ou se você não é senhora da WhatsApp, você é o sobrinho da tia do WhatsApp, você tem que comprar pra ela, né, meu filho? Ou pra você, não é? Ou pra você também. Isso. E eu digo mais, olha só, aí você vai estar perguntando, mas olha, Romanini, você, mestre do capitalismo, gênio, moreno alto, bonito, sensual, por acaso essas camisas vão chegar até o dia 17? Será que não vai passar? Então, se passar não tem problema, cara. Se passar não tem problema, porque todo dia é dia de você lutar pelos seus direitos para você fazer o Brasil melhor. E todo dia é dia de você... Todo dia é dia de derrubar Gilmar Mendes. E todo dia é o dia de você comprar na Wake Up Império. Você vai lá na Wake Up, compre. Temos essas outras estampas. Temos a estampa do Loen, temos a estampa da Paula Marisa, temos a estampa dos brasileirinhos. Então, vão lá. A do brasileirinho eu já tenho, hein? Eu já tenho, hein? Ó, sim, você morre de inveja. Sim. Cara, ficou sensacional, entendeu? Camiseta brasileira aprovada pelo Eduardo Bolsonaro. Ainda posso jogar essa. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, vamos lá. Eduardo Bolsonaro é o muso das tias do Zap, né? Isso, pô. Também é cara boa pinta, então ainda vale. É, isso aí. Agora tem uma coisa interessante também, porque a Tef, se não ela, vai ser uma excelente tia do Zap, não é? Olha só, sabe que o Andreas, ele falou esses dias que eu tô velha, né? Então, eu acho que eu já posso ser uma pré-tia do Zap, né? Falta mais um pouquinho. Então, esse outro infeliz ficou falando isso pra mim, eu já aceitei na minha vida que eu estou, né? Já tive até crise esses dias porque eu descobri uns cabelos brancos. Então, eu já sou quase uma tia do Zap, né? Mas, ó, o seguinte, a Tef agora, pessoal, acho que vocês já sabem, mas talvez... ouvintes novos não saibam, ela tem alguns podcasts que ela fez solo aqui no Oliver Talk. Depois, agora ela está no podcast do Movimento Conservador. Então você pode ouvi-la, né? Ela está fazendo algumas entrevistas, ou várias, na verdade, ali no podcast do Movimento Conservador. E vai estar no Spotify, no Google Podcast, enfim, todas as plataformas que você escuta Oliver Talk, exceto... Não, SoundCloud também, né? São todas. Então, todas as plataformas que você escuta o Oliver Talk, também estará o podcast do Movimento Conservador e a Tef estará lá, certo? Isso mesmo, estamos aí disponíveis em mais de 7 plataformas. O Movimento Conservador traz aí sempre alguns convidados ilustres, então dê uma acompanhadinha lá, depois que você escutar o seu Oliver Talk, você escuta o nosso podcast para ver algum assunto pontual, que a gente sempre traz mais a parte conceitual e de entender alguns temas bem mais assim específicos, direcionados, né? O Oliver, ele fala de cultura, né? Então ele ajuda você na tua parte intelectual, né? Na parte cultural, e aí a gente traz aquela política chata, tentando abrandar um pouco essa coisa mais rígida, engessada, né? Tentamos fazer aí alguma coisa mais humorada. E aí só mais um recadinho, Lu. Eu também sou colunista ali no editorial MBC, então procurem um artigo que saiu essa semana chamado Imprensa e a Rede Aianista. Né, eu coloquei esse artigo essa semana no editorial para você entender ali por que esse pessoal gosta de implicar com as tias do Zap, né? Então entenda um pouquinho melhor sobre isso. Se eu ensino as pessoas a arte da cultura, o Romanini ensina os jovens a arte da sedução, não é, Roma? Ou a arte do capitalismo, entendeu? Ficou a arte sem do graça. capitalismo. Acho que essa é a mais eficiente do que no momento. Não, até porque você com dinheiro você consegue qualquer mulher. Olha o machismo aí, hein? Ó o machista. Você está num podcast também, né, Romanino? Ou em vários? Eu vejo você em todos os podcasts. Pelo amor de Deus, não ser onisciente. Eu tenho que falar isso, senão meu parceiro do podcast Boteco vai ficar bolado, vai falar no meu ouvido. É o seguinte, eu também faço parte da famosa Rede Podcast de podcasts, onde eu sou host do Podcast, que é o maior podcast da Rede Podcast de podcast. Então você confere lá, é literalmente uma rádio amadora, uma rádio adolescente sem os adolescentes, estreando eu, o Teco e o nosso novo mascote, o Mata Pássaro. A gente está lá sempre falando de qualquer besteira, de qualquer coisa lá. Já de antemão, antes de ser lançado, né? No caso, a gente está gravando agora nesse momento, é dia 13 de novembro, dia 16, a gente vai lançar um episódio novo.
Eu já peço desculpas pelo próximo episódio, porque eu nem me lembro o que foi falado, que a gente falou no episódio, porque eu tava tão gripado que eu tava perdendo completamente toda a noção da realidade. Mas, segundo o que estão me comentando, eu acho que eu vou passar vergonha. Então já peço desculpas de antemão. Temos também dentro da rede de podcast, temos o Na Mesa do Boteco, que é onde o Boteco fala com o convidado e tem um papo um pouco mais cabeça, né, um pouco mais sóbrio, né, do que ele normalmente fala. Inclusive teve os últimos episódios agora com o Silvio Grimaldo. Vale a pena você ouvir, fica muito legal. Tem o Suíte Imperial, que é o meu, que eu esqueci o nome. É o Suíte Imperial. Eu falo também de várias coisas aleatórias, né? No momento só tenho 2 episódios que foram lançados, mas os 2 ficaram muito legais. Eu quero lançar mais um novo aí em breve, né? Aproveitar esse período onde eu posso fazer um pouco mais coisas e mais intrigas na rede social. Então, confiram lá também. E eu também peço para vocês conferirem o podcast mais recente agora da Amanda Sindman, onde eu participei, o Chico Bezerra, a Ju Ginger e o glorioso tio Careca Evandro Ponte, onde a gente falou sobre justamente essa questão de isentão, um pouco que a gente falou agora aqui, a gente também deu um pouco mais de ênfase ontem em relação a isso. Tem no YouTube, tem no Spotify, então confiram lá. Confiro também porque lá eu falei sobre o meu desejo de comprar um jet ski com o dinheiro da Wake Up. Então, se você na Wake Up Imperium, se você comprar, você vai estar tornando esse desejo mais próximo da realidade. Eu sei pilotar um jet ski? Não. Eu sei nadar? Muito mal. Mas eu quero esse jet ski só para tirar onda. Então, é isso aí. Literalmente tirar onda. Excelente. Então, muito obrigado pela companhia de vocês dois. E também a você, ouvinte, o nosso convidado especial. Até a próxima. Sim, eu posso interromper um pouquinho teu tchau, porque eu queria realmente também agradecer aí o convite para fazer parte aqui do trabalho. Sim, claro. Luciano ele esqueceu. Meu, porque a bateria do meu celular tá 6%. Vai acabar, então faz o tchau. Então, olha só. Faz o tchau. Agradeço aí pelo convite. Valeu. Tchau, até a próxima, gente. Tchau, valeu, pessoal. Obrigada, Lu, por convidar. Obrigada, ouvinte. Beijo. Me segue no Twitter. Me ajuda a chegar a 5K. Tef Ferrari. Aê! Um forte abraço. 10K. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.